e vendo que não há nada exceto o osso seco. O primeiro passo para o poder espiritual é reconhecer a sua impotência. E a grandeza de Deus. Isso é o que eu quero que vocês vejam. Nós temos um mundo para ganhar. Não pense que estou aqui nesta noite dizendo que tudo está em trevas e obscuro e devemos dar a volta por aí até a segunda vinda. Não, nós temos um mundo para ganhar. Nós temos nações para salvar. Nós temos dragões para combater. Isso tem que ser feito, mas não pode ser feito no poder de um homem. Mas pode ser feito no poder de Deus. E é por isso que esta conferência é tão importante. Eu espero que isso sirva para vocês. O fato de que os homens são criados Imagem Dei, na imagem de Deus, e que você deve ver o valor em cada homem, mas espero que esta conferência possa mostrar algo mais, mostrar a vocês a queda e a escuridão do homem, a impossibilidade de os homens serem salvos. A parte da obra sobrenatural do Espírito Santo. Eu creio que durante a regeneração de uma alma, irá se manifestar um poder de Deus ainda maior do que na própria criação do universo, porque Ele criou o universo ex nihilo, do nada, mas quando Ele salva um homem, Ele recria uma enorme humanidade caída e corrupta, e transforma isso em algo glorioso, um Filho de Deus. Pode ser feito. O reino pode e será avançado, mas não pelo seu poder. E não pelo meu, mas pelo poder de Deus. Oh, conceda-me, homens fracos, e eu irei virar o mundo de cabeça para baixo. Então agora, para entender a impossibilidade disso, nós temos que olhar por um momento para o homem. E não apenas para o homem, mas para a nossa cultura. E eu quero que vocês pensem agora a respeito do que é o homem. As Escrituras dizem, as Escrituras testificam que o homem está espiritualmente morto. Agora, o que isso significa? O que isso significa? Ora, eu quero que a gente marque aqui por um momento e que a gente vá para uma das melhores explicações em todas as Escrituras, e está em Efésios capítulo 2. Agora, nós não vamos muito longe neste texto, mas temos muito a dizer nessa noite também. Eu quero que vocês vejam as coisas debaixo de uma perspectiva diferente. Em Efésios 2, versículo 1, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora, o que isso significa? O que de fato significa estar morto espiritualmente? Ora, eu tenho uma definição aqui, significa não responder a Deus. Totalmente, completamente indiferente a Deus, mas responsivo a todos os estímulos pecaminosos, tanto humanos quanto demoníacos. Agora, mesmo se isso não te chocar, mas veja bem, se você entendeu este texto corretamente, se você entendeu o que eu estava dizendo, você tem que ficar chocado. Você precisa ficar chocado. E veja, esse é o trabalho do pregador. Você olha para este texto e você boceja. Você olha para este texto e você coloca numa categoria da doutrina reformada, quando você deveria olhar para este texto e chorar. O que está dizendo sobre o homem? Ora, pense sobre isso. Ora, antes de chegarmos ali, vamos ver o que não está dizendo. Não está dizendo
que o homem está flutuando na tempestade e está rogando pela ajuda de Deus. Não está dizendo que o homem está boiando inconsciente na água e precisa ser reanimado só um pouquinho para que ele estenda a sua mão e aí um Salvador possa segurá-lo e salvá-lo. O que está dizendo? Imagine comigo por um momento um cadáver podre e pútrido no fundo de uma fossa. Uma fossa que foi criada pela sujeira moral e a poluição excretada daquele corpo, desse homem. Você vê, você ouve, ele está morto. Então, você escuta em suas ofensas e pecados, na esfera das ofensas e pecados. Sim, Adão está envolvido, mas não apenas Adão, as suas próprias transgressões e pecados. Portanto, se você quiser ter uma boa ideia do que estamos lidando quando estamos pregando o Evangelho aos homens, é um cadáver deitado no fundo de uma fossa que foi criada a partir da contaminação, a sujeira moral que foi excretada do seu próprio corpo. E não apenas isso, embora ele esteja morto para Deus, deitado ali, morto para Deus, há alguém que colocou uma concha ali e está misturando. Ele pode estar morto para Deus, mas está animado. E ele responde ao pecado e aos demônios. Então venha até mim com a sua pregação ridícula e me diga como você irá ajudar os pecadores. Não para que esse pecador seja ajudado. Para isso é necessário uma demonstração magnífica do poder de Deus que vem apenas por meio da pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Mas agora não vamos parar aqui. Nós estamos falando de um indivíduo. Lembre-se, eu disse que iríamos falar sobre o homem. Nós falaríamos sobre o reino do homem, a cultura do homem. Então agora imagine que você tem este lago, essa fossa, com um homem dentro. Então você vê outro e outro. Uma poça corrupta após a outra. Todos fluindo para o mesmo rio, todos indo o mais rápido que podem, longe de Deus, em rebelião, em impureza, obstinados nessa cultura. Essa é a nossa sociedade. Esse é o nosso mundo. Agora, eu quero ler uma passagem em Judas. Ele está falando aqui sobre os falsos profetas, mas a aplicação é para o público geral. É assim que ele descreveria, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Esta é a nossa geração. Este é o nosso povo. Sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Esta é a humanidade. Agora, qual ferramenta você irá tirar do seu bolso para curar isso? Ora, quando falamos sobre morte espiritual, chegamos imediatamente ao que alguns diriam e chamariam de um problema teológico, filosófico e ético. E principalmente esse problema evoluiu porque os homens não entendem corretamente a doutrina da morte espiritual. Aqui está a ideia. Dizer que um homem está espiritualmente morto significa que ele não pode ir até Deus, que ele não pode obedecer a Deus e que ele não pode agradar a Deus de jeito nenhum. Sendo esse o caso, como esse homem pode ser responsabilizado pelos seus atos? A resposta
a incapacidade do homem, a sua impotência é moral. O homem não pode, porque ele não irá fazer. E ele não irá fazer, porque ele odeia a Deus. E ele odeia a Deus, porque Deus é bom. E ele odeia um Deus que é bom, porque ele, o homem, caiu. Ele é corrupto. Ele odeia a luz. Ele ama as trevas. Veja bem, é por isso que e isso não é um sonho para mim. Quando eu estou no púlpito pregando para os perdidos, ou estou no meio de uma praça pregando para os perdidos, eu sou como Ezequiel. E eu estou em um vale de ossos secos. E não há nada que possa ser feito por essas pessoas. Mas Deus pode. Mas Deus pode. Mas Deus pode. Agora, deixe-me dizer dessa forma. Incapacidade espiritual. A incapacidade espiritual do homem é o resultado da sua hostilidade voluntária. Agora eu quero dar a vocês uma ilustração. Se Deus desse um livro, o seu livro, a um cego, então condenasse esse cego porque ele não consegue ler o livro, isso seria injusto. Mas esse não é o caso. Deus deu o seu livro a um homem que pode lê-lo, mas que se recusa a fazê-lo por ódio ao autor, ou até começa a lê-lo, e quanto mais ele o lê, mais ele odeia o autor, até que o joga no chão e xinga a Deus. Portanto, essa criatura, este homem, é totalmente responsável, porque é moral. Não é que ele não consegue enxergar. Ele pode enxergar, mas ele não quer. Eu quero dar a vocês algumas passagens das Escrituras para dar suporte ao que eu estou dizendo. Isso está encontrado ali em Romanos 1,18. Pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Quanto o homem pode saber sobre Deus, a pessoa de Deus? Quanto o homem pode saber sobre a vontade de Deus? O homem pode saber o suficiente sobre a pessoa de Deus para odiá-lo. E pode saber o suficiente sobre a vontade de Deus para desprezá-la, rejeitá-la e abandoná-la. Portanto, o homem é culpado. Há um princípio que eu quero compartilhar com vocês, está em Gênesis 37:4. Apenas escute. Isso tem a ver com José e os seus irmãos. Diz, os seus irmãos de José, viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos e assim o odiavam. E não suportavam falar com ele de forma amigável. Eles não podiam dizer uma palavra gentil para ele. Agora pense sobre isso. Eles falavam a mesma língua. Viviam próximos, mas o hebraico é bem claro. Eles não podiam, era impossível para eles falarem uma palavra gentil ao José. Por quê? Porque eles o odiavam. A maioria de nós que está no ministério há algum tempo já se deparou com casais que estão à beira do divórcio. E você diz a um deles, você precisa perdoar, você precisa perdoar, você precisa perdoar. E o homem ou a mulher cerra os punhos e diz, eu não posso perdoá-lo. Por quê? Porque eu o odeio. Porque eu o odeio. Vejamos João capítulo 3. Uma das passagens mais importantes nas Escrituras, João capítulo 13, versículo 19. Jesus dizendo,
o mestre. Ele é o intérprete que poderia tornar isso claro, o mestre. Versículo 19. Ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Eu tive um amigo há muitos anos na faculdade, e ele era um cara estranho. Eu quero dizer, ele pregava para qualquer um. E íamos pregar juntos nas ruas. E um dia ele tinha um olhar louco nos seus olhos. E ele disse: sabe de uma coisa? Ele disse: veja isso. Então estávamos parados em um lugar lotado e ele gritou: Buda! O mais alto que ele podia. Basicamente ninguém prestou atenção nele. E ele disse: Maomé! Então ele disse: observe isso. Jesus! E a reação, ainda lá naquela época, há quase 40 anos, foi impressionante. Quero dizer, se você olhar para a vida de Cristo... Uma vez eu estava em uma entrevista em Detroit, e um homem disse, eu quero começar a entrevista fazendo essa pergunta: como você lida com o fato que tantas pessoas te odeiam? E eu disse: ora, eu realmente não sabia disso até agora, obrigado. Então eu disse, quando as pessoas dizem coisas ruins sobre mim, eu sempre me lembro que elas perseguiram a Cristo. Ele acenou com a cabeça, mas então eu disse: mas há uma grande diferença. Ninguém nunca teve um motivo para perseguir a Cristo. A minha ousadia, às vezes, tem sido impetuosidade. As minhas palavras já foram cortantes. Mas ninguém jamais poderia apontar para Jesus. Ainda hoje em dia, os inimigos de Cristo não podem apontar qualquer transgressão dele. Então, por que ele é odiado? E eu apresentaria a vocês o homem mais odiado deste planeta. Por quê? Porque ele era luz. Porque ele era justo. E às vezes, quando eu estou na universidade, eu digo: ele era luz, e eles dizem: sabe, sim, agora você vai falar sobre a sua moral pré-histórica. E aí você vai continuar com essa história pré-histórica de moralidade, certo e errado. Mas então eu jogo isso para eles. Eles não apenas o odeiam porque ele é justo e é luz. Eles não apenas o odeiam porque ele é bom. Eles o odeiam porque ele é amor. E eles dizem: o que você quer dizer? O amor hoje em dia, vocês já viram? Evoluiu. O amor costumava ser definido como está nas Escrituras, creio. Autodoação, se doar. Mas hoje em dia o amor é o amor a si próprio. Então, quando alguém como Cristo aparece, ou o nosso Evangelho aparece, isso os inflama. Vocês estão entendendo em que tipo de batalha nós estamos? Veja, às vezes, e eu conheço alguns bons teólogos que erraram nessa área. Quero dizer, quando você pensa, eu vou mudar por um minuto, quando você pensa no inferno, é terrível pensar nisso. Quero dizer, se você realmente pensar a respeito disso, e tantos teólogos tentaram dançar em torno disso e explicar isso, que não há, ou que o homem é apenas aniquilado e pronto. E eu creio que uma das razões pelas quais os homens têm tantos problemas com o inferno é porque eles têm uma versão do inferno que é mais apropriada para o inferno de Dante do que é para as Escrituras, ou para a mídia, ou até mesmo para a pregação evangélica. Nós temos a ideia de que há todas essas pessoas no inferno, e todas se arrependem do que fizeram, e querem fugir dos seus pecados. E se eles tivessem apenas mais uma chance de se curvar diante dos pés de Cristo, eles o fariam. Esse não é o caso. Eu aprendi que em Romanos 1, eles eram totalmente e completamente entregues à sua própria luxúria e ao seu próprio mal.
E se Deus condescendesse e permanecesse no inferno, abrisse as portas do inferno e dissesse a todos lá agora: saiam. Reconheçam-me como Deus e saiam. Eles correriam para a porta. Eles correriam para a porta e a fechariam com toda a força e diziam: preferimos apodrecer no inferno do que ficar na presença da sua justiça. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós precisamos entender que não há poder na eloquência de um homem. Não há intelecto que seja suficiente. Uma obra sobrenatural de Deus tem que ocorrer, e ocorre quando um homem se apega ao Evangelho e prega o Evangelho. Ora, até aqui, eu descrevi o homem. Deixe-me usar um termo bíblico. Eu descrevi o homem quando a árvore está verde. Esta é a representação normal do homem. Mas agora eis o que eu quero dizer a vocês. Não estamos vivendo de uma maneira normal. O que eu quero dizer? Estamos vivendo e trabalhando em uma cultura, agora. Eu creio, e eu vou dizer, o mundo ocidental, a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, isso não é normal. Nós estamos vivendo em uma cultura que está debaixo da ira divina, que foi abandonada na reprovação. Então, o que nós estamos lidando agora é muito maior do que o que descrevi anteriormente. Vocês estão entendendo? Houve um tempo em que eu podia entrar em uma universidade e argumentar com as pessoas. Houve um tempo em que a lei da não contradição realmente teve um impacto sobre o homem secular. Isso não é mais o caso. Isso não é apenas porque um bando de professores se reuniu e ensinou a ideia contra a verdade absoluta. A nossa nação foi abandonada, entregue. Então, se alguma vez houve um momento, não para ficar circulando, mas para confiar no poder do Evangelho, é agora. Nada mais irá ajudá-lo. Houve um tempo nessa cultura, nos anos 90, quando tudo o que você tinha que fazer era pregar uma mensagem conservadora sobre os valores tradicionais americanos, e você podia encher as igrejas, e eles faziam isso. É por isso que muitos pregadores estarão diante de Deus e terão que saber o que fizeram, que edificaram seus empreendimentos sobre os ossos de membros não convertidos da igreja. Mas você não pode mais edificar uma igreja dessa forma. Ninguém quer Jesus, a menos que o Espírito de Deus mude a sua natureza. Eu quero ler bem rápido. O tempo está passando, mas pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade e a justiça. Agora veja, eles são vítimas? Não, porque o que é conhecido sobre Deus é evidente neles. Pois Deus tornou isso evidente para eles. Pois desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis, seu poder eterno, a sua natureza divina foram claramente vistos, sendo compreendidos por meio do que foi feito para que sejam indesculpáveis. Pois, embora conhecessem a Deus, eles não o honraram como Deus, nem deram graças. Mas eles se tornaram inúteis em suas especulações, e os seus corações tolos foram obscurecidos. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem corrupta do homem, de aves, de quadrúpedes e répteis. E continua, e vai adiante, cada vez mais, em uma decadência moral. Mas aqui está o que eu quero que vocês vejam. Quando você vê todos os pecados que estão em Romanos capítulo 1, não faça o que a maioria das pessoas faz. Eles veem esses pecados e dizem, por causa desses pecados, o julgamento de Deus virá sobre a América. Não! Se você vir esses pecados, o julgamento de Deus já veio sobre a América.
Isso é o que vocês têm que entender, porque o pecado aqui, e é isso que me deixa irado, o grande pecado aqui, não é o que vocês pensam. Não é o que os homens fazem a si mesmos ou o que os homens fazem aos outros homens. O grande pecado aqui é que, embora eles conhecessem a Deus, eles não o desejaram. Vocês precisam entender algo. Não há nada, ninguém mais precioso para Deus do que o seu Filho. Tudo o que Deus já fez, Ele fez por seu Filho. A sua salvação foi realizada para o seu Filho. Ele está reunindo um povo para o seu Filho. Na mente de Deus, tudo tem a ver com o seu Filho. E assim, o grande pecado da América, o grande pecado da Europa, séculos de pregação do Evangelho, rejeição após rejeição, após rejeição, após rejeição, daquele que é mais precioso aos olhos de Deus, o seu Filho. E é por isso que qualquer tentativa de tornar este país conservador novamente, ou grande mais uma vez, ou qualquer coisa, irá falhar. Porque Deus está preocupado com uma coisa, e não é uma coisa, é uma pessoa, é o Filho dele. Estar bem com Deus, seja você um indivíduo ou uma nação, tem a ver com amar seu Filho. Agora, eu quero mostrar outra coisa. Vamos para Isaías. E vou falar mais sobre o julgamento de Deus sobre o Oeste. Se isso não é evidente para vocês, eu não sei como tornar isso evidente. Fica por conta própria, mesmo sem exposição. Por causa do pecado da nação de Israel. Versículo 1, Isaías capítulo 3. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. Você acha isso assustador? Apenas aguarde. Versículo 2. Ele vai remover, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Ele vai remover, mesmo que haja uma mistura aqui, a ideia é que ele vai remover os nobres, os líderes dignos, ele vai removê-los do povo. Veja o versículo 4. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Essa não é a nossa nação? Isso não é o Oeste? Pessoas sem dignidade, sem sentido, sem razão, eles não raciocinam, não têm a habilidade de usar a razão. São governados pelas emoções. Versículo 5. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser, na casa de seu pai, tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob teu governo esta ruína. Veja o versículo 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Não pense nem por um momento sequer que as pessoas são vítimas dos governantes. Não. Os governantes são o juízo de Deus sobre o mal do povo.
Então você pode fazer para mim uma longa lista de todos esses crimes individuais que você tanto odeia, que são flagrantes na nossa sociedade. E eu vou apagar todos e dizer que uma coisa em particular que se destaca exponencialmente acima de todo o resto, e é a maneira como tratamos o filho dele. Isso é o que traz reprovação. E é a rejeição de Deus por meio da rejeição do seu filho. Ora, aqui está a questão. Pregadores, o que vocês irão fazer para remediar isso? Sabe, os problemas precisam ser definidos. Eles precisam. Intrincadamente, por homens de grande intelecto, precisam ser compreendidos. Mas não basta identificar problemas e falar sobre eles. Não basta simplesmente explicar tudo isso com precisão. A questão é, o que iremos fazer? E não há nenhum lugar no Antigo ou no Novo Testamento que me diga que, como ministros de Cristo, devemos contornar os obstáculos e nos esconder. Devemos seguir adiante. Temos um rei que vai adiante, conquistando para conquistarmos. E aqueles que cavalgam atrás dele estão debaixo do seu controle soberano. E aqueles que não lidarem corretamente com ele, ele irá lidar corretamente com eles. Nunca houve um momento como este. Fique de pé. Mas com uma bandeira, Cristo. 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 O que você vai fazer, pregador? Como você vai cortar todo esse mato? O que você vai fazer? Personalidade? Isso vai resolver? Quantas igrejas nos últimos 30 anos foram edificadas com base em personalidade, psicologia, eloquência? O apóstolo Paulo diz que isso só atrapalha. Entretenimento? Marketing? Ou vamos chegar mais perto de casa? O intelecto. Ora, não se engane, o intelecto é extremamente importante. Devemos crescer no conhecimento de Cristo, e esse é o fundamento para todos os outros crescimentos. Mas apenas o intelecto? Uma vez, creio que estava falando com o antigo Richard Owen Roberts, o antigo avivalista. E creio que ele disse isso, ou citou outra pessoa. Ele disse que a diferença entre o homem de Deus, os homens de Deus do passado e os homens de Deus de hoje em dia, é que os homens de Deus do passado sabiam algo do poder de Deus, e os homens de Deus de hoje são um tanto inteligentes. Agora, todos nós poderíamos ter uma dose de inteligência. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Também, você vai ganhar o dia com sensibilidade cultural? Creio que os últimos 2 anos provam que eu estou certo. Que um dia estarei sentado na prisão com um pentecostal que não negaria que Jesus Cristo é o Senhor, enquanto um bando de garotos da Reforma que usam tatuagens já negaram a Cristo e seguiram em diante sozinhos. O que nós iremos fazer? Iremos dar uma trégua à cultura? Trabalhar até a morte para tentar provar a eles que não somos tão burros quanto eles pensam que somos? Seremos como caniços, agitados pelo vento? Pessoas assim pertencem a palácios e a políticos. O que precisamos hoje em dia são de profetas. Precisamos de homens que fiquem atrás de um púlpito, mas não apenas em um púlpito, nas ruas e na selva. Que clamem, assim diz o Senhor, não porque receberam uma visão, mas porque têm o texto e conhecem a Deus. Sabe, eu quero dizer a vocês o seguinte, todos esses versículos nas Escrituras sobre pregar com poder
Nunca se esqueçam, pregadores. Eles foram escritos por um homem que não estava pregando em um belo púlpito com todos dizendo amém, maravilhados com sua eloquência. Foi escrito por um homem que foi espancado praticamente até a morte quase todas as vezes que pregou. O poder não é necessário para homens protegidos. O poder não é necessário para homens que estão seguros. O poder é necessário quando você sai e se lança no meio do campo do inimigo. Como Eleazar, você segura a espada e balança até sua mão ficar firme nela. Às vezes eu entro na internet e vejo esses meninos que saem na rua pregando. Alguns deles não têm o conhecimento bíblico que Deus deu a um ganso. Mas eles estão pregando. Dê-me um monte desses homens. É assim que você muda o mundo. Vamos voltar para Ezequiel. Como era esse profeta? Diz no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Agora, isso é usado frequentemente em Ezequiel. Mas isso é a sua preocupação? Eu tenho idade suficiente para ter participado de grandes discussões com o que nós chamaríamos de homens da antiga vanguarda. Não apenas os calvinistas da antiga vanguarda, mas Ravenhill, abundância de leitura de Tozer e outros. Nós adoraríamos fazer isso. Você é um homem de Deus. Não que você seja grande, não que você esteja fazendo conferências, não que seu nome esteja em todos os lugares, mas Ele conhece você em particular. O seu nome é conhecido no céu. Ele escuta você. Você passa a madrugada com Ele, você é um homem de Deus, a mão dele está sobre você, você pode estar pastoreando 25 pessoas, mas você é um homem de Deus. Você tem essa segurança. Ele diz que a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Oh, que coisa linda e terrível é ser guiado pelo Espírito. Ser capacitado pelo Espírito. E que depois de fazer o que você faz, Ele te deixa e você está tão cansado. Eu não irei permitir que uma multidão de hereges, ensinando uma multidão de falsas doutrinas sobre o Espírito Santo, roube a minha herança de mim. Precisamos de homens. Para fazer o quê? Para estar constantemente clamando pela manifestação cada vez maior da vida e do poder do Espírito Santo em suas próprias vidas e na igreja. E o que aconteceu? Ele foi chamado pelo Senhor, ele foi conduzido pelo Espírito. Qual foi a atitude dele perante os ossos? Não diz para nós aqui, mas eu tenho uma ideia de como era, porque ele era um homem de Deus. Então, tudo o que precisa é encontrar outro homem de Deus que tenha visto ossos semelhantes. E me pergunto como isso o afetou. Eu quero apenas ler a passagem antes de dizer o que é. Eu disse coisas muito duras e pesadas contra os meus semelhantes. Mas qual deve ser a nossa atitude? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Como você enxerga
o que na sua categoria pareceria o pecador mais vil. Tristeza? Às vezes, o pregador acha difícil até mesmo andar na calçada ou em um shopping. Perdição, pessoas perdidas, pessoas machucadas. Seus olhos têm cores diferentes, os nomes são diferentes. Eles sangram quando são cortados. Quando você olha para a cultura, às vezes temos um desejo, vemos as notícias e queremos derramar maldição do alto. Queremos que o fogo caia do céu. Mas a única razão pela qual você está sentado aqui e não foi amaldiçoado por Deus é a graça soberana dele. Isso deve significar algo para vocês. Ouça o que Paulo, aqui em Romanos 9, foi Paulo, claro, mas veja o que ele diz em outra passagem. Se vocês puderem aguentar só por um minutinho, deixa eu achar. Ele diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Às vezes eles dizem ao pregador: você está tão triste. Sim. Sim. Isso vai te matar, sabe? Rapidamente. Sim. Suponho que sim. E eu irei me juntar a Brainer, McShane. Sim. Ora, o pregador nunca se arrepende do que você deu a ele. Somos administradores do Evangelho de Jesus Cristo. Com um título como esse, você não precisa de reputação. Você pode lavar os pés de qualquer um, até mesmo do seu inimigo. Vamos, sabe, nos últimos 20 anos, ouvimos isso várias vezes, e é tão verdade. É tudo sobre a glória de Deus, tudo sobre a glória de Deus, tudo sobre a glória de Deus. Isso é tão verdade. Não pode ser enfatizado o suficiente, mas lembre-se, há um segundo mandamento semelhante a esse. Ame o seu próximo. Ame as pessoas. Ame o pior deles. Eu suponho que seja uma coisa terrível ser um grande pecador antes de se converter. Mas posso falar por experiência própria, que contém uma bênção amarga. Você se lembra do que foi? Você se lembra do que você foi? O amor não é uma coisa na vida cristã. Ele é a coisa. Derramar, se doar. Não apenas assistir essas pessoas nas notícias e sentir ódio delas. Pregar o Evangelho para elas. Creio que ele olhou para aqueles ossos e disse: esse é o meu povo. Ele não era desapegado. Esse é o meu povo. Qual foi a atitude do profeta quando viu os ossos? Tristeza. Mas então, vamos voltar para Ezequiel. Versículo 3. Deus disse a ele: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Eu amo isso.
ele não presumiu da graça de Deus, mas ao mesmo tempo ele não duvidou da graça de Deus ou do seu poder. Deus, se o Senhor quiser que eles vivam, eles viverão. Há uma coisa linda quando tudo tem a ver com Deus e somente Deus pode fazer isso. Há uma segurança nisso. Há algum lugar na Escritura que diz que não podemos levar o Evangelho às nações? Em algum lugar? Não. Há algum lugar nas Escrituras onde diz que não pode haver um avivamento? Que as nações não podem ser transformadas? Não, não diz isso. Não diga que sim. Não diz. Este não é um momento para homens pequenos, com corações pequenos e espíritos rígidos, endurecidos. Este não é um momento para assistir aos noticiários e ao Instagram e ficar deprimido. Por quê? Se Ele quiser que eles vivam, eles viverão. Eles viverão. E Ele me diz que quer um povo muito grande para o seu filho. E é o nosso trabalho, a nossa tarefa, ir buscá-los. Ir buscá-los. Cara, a maioria das pessoas não tem razão para viver. Nós temos uma razão para viver e para morrer. Qual foi a atitude do profeta? Esperança em Deus. Tristeza quando ele olhou para os ossos. Mas quando ouviu a voz de Deus, ele teve esperança. E continua. O que o profeta fez? Versículo 3. Versículo 4. Disse-me ele, profetiza. Ele profetizou. Versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Ele profetizou. Há poder nessa palavra. Ele pronunciou a palavra de Deus. Se você é um pregador aqui, que privilégio foi dado a você para profetizar, para pregar, não através de visões, não por sentimentos, mas pela palavra inspirada, inerrante e infalível. Mas agora eu quero dizer algo por um momento sobre a pregação. Eu quero passar para a instrução de Paulo a Timóteo. Uma passagem que vocês conhecem, mas apenas escute. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, para fornecer a eles o máximo de informação que seu cérebro pode suportar. Não é isso que está dizendo. Não é isso que está dizendo. Há o momento certo para a pesquisa do Novo Testamento. Há o lugar certo e o momento certo para a escola dominical. Mas isso não é pregação. Você está feliz com o seu sermão? Porque acertou todas as palavras? Porque o seu trabalho exegético foi tão cuidadoso? Porque todos esses grandes expositores aplaudiriam você por não ser como Paul Washer? Você está contente com o que fez? Se você está contente com essas coisas, então saia do púlpito, nunca mais volte para ele. Você está buscando pessoas para serem convertidas. Você está buscando santos para serem edificados.
Você não está satisfeito com a sua performance. Você quer ver Deus movendo. E você não irá ficar satisfeito, você não ficará feliz, você irá segurar as pontas do altar e dizer: dê-me isso, dê-me almas ou eu morro. Você prega como um moribundo para moribundos e prega como se nunca mais fosse pregar de novo. A sutileza de algumas das nossas pregações minou a força de vocês. Agora, não me interpretem errado. Se o Steve Lawson vier aqui com uma das suas aulas de pregação expositiva, participe. Eu estou pensando em levar alguns para mim. Mas isso não é tudo. E se o Steve estivesse aqui agora, ele estaria gritando aleluia. Oh, pregadores, pregadores, é uma coisa perigosa. É perigoso para o homem se ele pregar errado. Porque um dia ele estará diante de Deus e terá que dar resposta, conta por cada palavra. Mas é perigoso para a congregação se ele pregar corretamente. Porque eles estarão diante de Deus e terão que dar uma resposta para cada palavra. A pregação é perigosa. Precisamos de homens perigosos. Ele pregou. Ele pregou. Eu não vou conseguir chegar até a última parte, mas eu quero passar rapidamente para ela. Ele não apenas pregou. Observe no 7, ele disse: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Conversão e barulho são duas coisas completamente diferentes. Uma transformação moral não é uma conversão. Frequentar a igreja não é uma conversão. E eu temo que muitos pregadores tocam na arca de Deus para confirmar ou colocar alguma afirmação em uma pessoa que ainda não se converteu. O pregador, ele tem que arar, semear e regar. E sim, a conversão pode vir em um momento, ou pode demorar meses, nos quais o pastor fiel volta repetidamente. Há uma história que eu amo compartilhar, eu já contei ela 1 milhão de vezes. Quando eu estava perto do Alasca, eu estava pregando e havia um senhor. Quando eu subi no púlpito, era um homem monstruoso. Ele era o ser humano mais triste que eu já tinha conhecido. E depois que eu terminei de pregar, imediatamente eu comecei a pregar o evangelho e havia apenas algumas pessoas lá. Na verdade, talvez 20. E quando eu terminei, eu fui direto até ele e eu disse: Senhor, o que há de errado contigo? E ele disse: o médico acabou de me dizer que eu vou morrer. Eu disse: quando? Ele disse: eu tenho cerca de 2 meses. E eu disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar o meu voo amanhã. E eu vou sentar aqui com você e pregar este evangelho para ti até que uma de 2 coisas aconteça: que você se converta ou você morra e vá para o inferno. E nos sentamos naquela noite, e o que você faz? Eu disse: você entende a mensagem que eu preguei? E ele disse: claro, uma criança teria entendido isso. O que a maioria dos pregadores teria feito? Tudo bem, você gostaria de fazer essa oração? Mas ele disse: é isso? Acabei de entender, e é isso? E eu disse: não. Então passamos do Antigo Testamento para o Novo, por mais de 1 hora, falando sobre arrependimento e fé, apenas lendo as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e ler as Escrituras, explicando elas. Isso é arrependimento, isso é fé, isso é arrependimento, isso é fé, é por isso que ele morreu. E no final, eu disse: você entendeu? Ele disse: eu entendo, mas e aí? E eu disse: bem, vamos orar.
E depois da oração eu disse, vamos começar de novo. Eu disse, vamos, apenas vá para João 3,16. Ele disse, já lemos isso. E eu disse, ora, e me lembro das suas mãos enormes, a Bíblia estava no colo dele, ele era uma montanha de um homem. E eu disse, leia. E ele disse, ok. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Aquele que... E as mãos dele começaram... Eu estou salvo. Eu disse o quê? Ele disse, eu estou salvo, eu tenho a vida eterna, eu vou para o céu. Eu disse, como você sabe? Ele disse, você nunca leu esse texto? O que aconteceu? Foi o Espírito de Deus que iluminou a mente dele e regenerou o seu coração. E eu não precisei convencê-lo de que ele iria para o céu. Oh, há tanto poder no Evangelho. Se você deixar de lado todas essas bugigangas e ferramentas tolas e simplesmente pregar o Evangelho nu e cru. Uma última coisa. Então ele me disse, profetiza o Espírito. Profetiza, ó irmãos, há horas de pregação aqui. Ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. O que é isso? Ora, há um debate. Mas eu resolvi isso no meu próprio coração. Ele estava clamando para que o Espírito de Deus fizesse o que o homem não é capaz de fazer. O homem pode fazer barulho. O homem pode criar ruídos. O homem pode edificar igrejas. Igrejas inteiras com 10.000 pessoas. Mas ele não pode converter uma alma. Ó irmãos, toda a batalha é vencida em oração. Não é brigar com os pecadores e com o mundo pecaminoso que luta com você. É uma luta com Deus, é na vigília noturna. É saber que você não tem nada. Mas ó, quando ele vier. Quando ele vier. Diga, onde você conseguiu tudo isso? Da Escritura. Mas também, só para vocês saberem, nossos pais batistas, homens da palavra, homens de oração, que acreditam em um Deus sobrenatural, que faz uma obra sobrenatural no coração de um homem e o transforma em algo que ele não era antes, um filho de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por sua palavra e obrigado pelo seu Espírito. Ó Deus, obrigado por cada pessoa que pertence a Ti. Apenas um deles, Senhor, já é um milagre maior do que a criação do universo. Ó, louvado seja o seu Filho. Ó, seu Filho e o seu Evangelho.
you.